Quando você recebe um preparo mal feito, sem os parâmetros da prótese fixa, para realizar uma coroa ou bloco por cima, o que você faz? Se a tua resposta foi devolver ao dentista que fez esse preparo para que ele possa arrumar e fazer a coisa correta, ou se o paciente for teu, você chamar de novo esse paciente para arrumar essa bobagem, eu considero que isso é a melhor resposta. E como sempre faço, usando a técnica que desenvolvi, graças a Deus, escaneei com o celular esse modelinho e também o seu antagonista. Então, retornando à história, mas e se o dentista disser que assume a responsabilidade pelos possíveis problemas, que o paciente não deixou ele realizar o tratamento correto, o preparo, ou que por algum motivo era necessário que seja feito, sim, do jeito que está o preparo? Como você agiria? Então, neste vídeo, queria dar algumas dicas para você conseguir desenrolar essa situação, como desenhar coroas ou blocos em caso de preparo mal feito. Bom, começo dizendo que sempre que possível fazer o correto, utilizando aqueles parâmetros conhecidos, como a forma de contorno, conveniência, espessura mínima do material, eixo de inserção, perfil de emergência, distância intermaxilar, término cervical, expulsividade das paredes e por aí vai. Depois, não aconselho fazer casos de porcelana quando a prótese fixa mostra que vai precisar de muito ajuste em boca. Porcelana não é um material para ser editado clinicamente, mas laboratorialmente. Daí já começo dizendo que prefiro a resina, por ser mais fácil a edição clínica dela. A não ser que você desenhe sua prótese ou restauração, imprima em resina para servir de corpo de prova, faça o teste no paciente para sofrer ali os ajustes necessários e depois vá para a injeção de porcelana. Aí sim, talvez desse para resolver em porcelana. Apesar de que também teria outro problema, tem o revés de colocar o material caro em situação limitada e arriscada, com risco de perder tudo. O que nos leva mais uma vez à ideia de fazer em resina, que é mais barata e fácil de ser editada e caso precisasse refazer. Nessa primeira ideia, você desenha o melhor que pode, imprime em resina para servir de corpo de prova, leva em boca para fazer ajustes ou o seu colega que solicitou o serviço faz os ajustes para que depois você possa reimprimir isso já de forma ajustada, ou em resina permanente, ou enviar esse corpo de prova para ser transformado em porcelana pelo método da injeção. Uma das formas que você pode fazer no corpo de prova para digitalizá-lo novamente é escanear, mais uma vez usando o celular, o corpo de prova já ajustado e encaixar ele de novo lá no modelo digital. Aqui estou usando a própria anatomia do paciente para criar um dentezinho de estoque e assim colocar por cima do preparo mal feito. Agora você pode apertar ESC para tirar as antigas ferramentas que estavam em funcionamento e depois apertar T no teclado para agora movimentar esse novo dente para cima do preparo. Uma vez colocado na posição certa, você pode ainda fazer seus pequenos ajustes antes de ir para o próximo passo. Como, por exemplo, selecionar a área interna, segurar contra o botão direito do mouse, arrastar para a direita e depois, segurando o Ctrl, dar 2 cliques com o botão esquerdo dentro da área pintada. Assim eu vou aumentando somente a borda sem interferir na parte interna. Isso aqui é para fazer, claro, o perfil de emergência. Depois, T no teclado e vou subir essa margem. Não esquecer também do espaço para cimento, como é chamado no programa pago Exocad, e que eu chamo de alívio. É um pequeno espaço entre as superfícies para permitir o deslize de uma sobre a outra, o trespasse de uma sobre a outra, uma deslizar sobre a outra para que a coroa ou a prótese ou restauração possa entrar no preparo. Depois o Make Solid para organizar esses triângulos e facilitar o Boolean de Ferris, que é a próxima ferramenta. Clica na Overlay e, segurando Shift, clica agora no modelo e você vai lá em Edit Boolean de Ferris.
Tem alguns fragmentos que saíram, então você pode apertar ESC, né, e ir lá em S, clicar na coroa principal, 2 cliques nela para ela ser toda completa, e depois você vai em Y. Assim você separa ela dos demais fragmentos e pode apagar os fragmentos que vão sobrar. Basicamente agora só está faltando a gente fazer o ajuste oclusal, que nesse caso vai ser simplório, e mais uma vez será no boolean de Ferris. Então eu dobro a malha do antagonista para que eu não fique sem ela e faço o mesmo procedimento. Clico na overlay, segurando o shift, clico no antagonista, edit boolean de Ferris. E agora seria só exportar. E esse é o corpo de prova que vai ser testado em paciente para ser feitos os ajustes necessários. Claro que eu não vou dar acabamento, polimento nem glaze, muito menos maquiagem nesse corpo de prova. E após provado em boca, eu posso colocar ele em posição e moldar de novo, assim eu faço a transferência e posso digitalizar um novo modelo já na posição correta com a prótese ou restauração já ajustada. Ou eu posso fazer melhor, eu posso escanear com o celular essa overlay e assim encaixar ela de novo no modelo digital. Agora, essa outra ideia já é trabalhando de forma guiada, usando matriz e restaurando de forma clínica, na própria clínica. Então você faz o enceramento, imprime esse enceramento e pode plastificar por cima dele para criar uma matriz com o formato do novo dente. Ou, para fazer um guia individualizado, pode troquelizar digitalmente o dente encerado, imprimir o troquel e plastificar uma matriz, só que aí vai ficar uma matriz individual em cima dele. Assim você consegue resolver até as proximais na hora que descer essa matriz individual sobre o dente original. Preencha a matriz com resina, coloca em posição na boca e polimeriza. Fica simples. Devido a uma ótima adaptação que essa resina vai ter em boca e também ao formato correto, já descontado ao oclusal, já corretamente calculado por um projeto digital, eu considero que isso ainda é muito melhor do que se você restaurasse clinicamente com resina direta esse paciente. Então talvez alguém pense que se for para fazer uma resina direta não precisaria escanear e projetar digitalmente. Mas no meu entendimento, uma restauração dessa amplitude, cobrindo quase todo o dente, ainda mais precisando chegar lá na distal de um segundo molar superior, que é uma área de difícil acesso, penso que vale muito a pena um desenho digital de alta precisão, porque a adaptação, o refino, a anatomia, o contato oclusal, interproximal, o acabamento lá na distal e tantas outras coisas acabarão ficando bem melhores se forem guiados por um projeto digital. Muito dificilmente você se daria um 10 tendo que reconstruir um segundo molar quase todo superior na mão livre direto em boca. Aqui estão as duas matrizes já plastificadas sobre o modelo e sobre o troquel. Com a mesma matriz eu plastifiquei logo os dois. Se for trabalhar com a matriz grande, você precisará isolar com um teflon, por exemplo, o dente vizinho, que no caso é o primeiro molar, a fim de que você não cole um no outro na hora de aplicar a resina. E não se esqueça das áreas de retenções que podem transformar a matriz em um problema na hora de remover. E já o guia individual tem outras vantagens. Nossa, ele consegue fazer toda a área da coroa clínica, principalmente as interproximais, já deixar resolvida ali em uma só polimerizada. Depois você apenas remove os excessos e tem um certo trabalhinho na hora de remover o guia, que pode ficar meio colado também. E se tiver dúvida, você pode puxar com o explorador ou até usar uma broca para removê-lo. Economiza também tempo com o acabamento polimento, porque o acetato, que é o material dessa matriz, ele é bem lisinho. Então quando você remove as matrizes, seja grande, seja pequena, você percebe que o dente fica já bem lisinho, muito próximo do trabalho finalizado. E para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento. Estas eram as ideias que eu tinha para apresentar. Deus abençoe a todos e valeu!